Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Grávida Pod, onde nós discutimos dúvidas que são comuns às gestantes. E hoje a gente tem aqui conosco a doutora Daniele, que é uma das participantes aí que produz conteúdo para o nosso Instagram. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada, Rafael. Daniele, conta para nós como que você foi levada para obstetrícia, por que você escolheu essa especialidade? Então, durante a faculdade eu era aquela estudante que achava tudo legal na medicina. Então, todas as cadeiras que eu ia passando, eu ia gostando. E eu acabei entendendo que eu queria uma especialidade que fosse cirúrgica, mas que fosse clínica ao mesmo tempo, porque eu gostava tanto da parte dos procedimentos quanto da parte clínica. E aí a ginecologia e obstetrícia foi uma decisão mais racional, porque dentro das especialidades que tem essas duas opções, foi a que eu mais me identifiquei. Mas eu fiz ginecologia pensando mais na parte cirúrgica, mas quando eu engravidei da minha primeira filha, eu acabei descobrindo que eu gostava muito de acompanhar mulheres em todas essas mudanças de fase, né? Que é a adolescência, a parte da ginecologia geral, a gestação. E aí, realmente, eu comecei a gostar muito de acompanhar as mulheres nessa fase de gestação, parto e puerpério. Foi, então, a minha virada de chave foi quando eu passei pela gestação e pelo parto. Legal. E numa das nossas conversas, né, entre nós três, eu lembro que você comentou assim, depois eu primeiro era mais cesarista e depois da primeira gestação eu virei uma chave e agora sou mais voltada para o parto vaginal. Januário, então, como foi isso? Então, eu entendia para mim que eu queria fazer cesárea, então minha primeira filha, ela acabou nascendo de cesárea. E depois dessa cesárea, eu tive um puerpério muito difícil, a minha vinculação com ela foi um pouquinho mais complicada. E daí, logo depois dessa primeira filha, eu atendi um parto com uma doula, e naquela época as doulas em Curitiba estavam começando esse tipo de atendimento. E foi um atendimento muito respeitoso, assim. Então, foi um atendimento onde o bebê nasceu numa banheira, sem analgesia. Então, tinha todo aquele ambiente que eu desconhecia até aquele momento, de música, um ambiente mais baixo. A própria mãe que recebeu o bebê ali na banheira, eu também não sabia nem muito bem o que fazer naquele momento. E eu vi como que aquela assistência foi diferente. E quando eu atendi essa paciente, eu já estava grávida da da minha segunda filha, no caso. E aí eu pensei, eu acho que eu quero viver essa experiência, eu quero entender o que é um trabalho de parto, o que é passar pelo trabalho de parto. E aí a minha segunda filha, eu entrei em trabalho de parto, acabei tendo um trabalho de parto bem longo, fui para uma cesárea ali no período expulsivo, mas eu entendi que mesmo indo para cesárea, o quanto que passar pelo trabalho de parto fez diferença para mim como mulher, ou como fez diferença para mim no puerpério, e foi ali que realmente minha chave virou. Então não foi uma experiência que você viveu que virou a chave, foi ver a experiência de uma outra pessoa. Claro, depois você teve a tua própria experiência Sim. com o trabalho de parto e isso imagino que só fez crescer. Eu acho que a questão foi que a gente aprende na residência ou na faculdade um modelo de assistência de parto muito tradicional, às vezes um pouquinho mais violento, e você fica com essa visão que o parto é uma coisa, de certa forma, ruim. E aí, podendo atender essa mulher de uma forma tão diferente, vendo que o processo dela foi tão leve, foi tão tranquilo, eu acho que isso foi uma virada de que o parto não precisa ser um sofrimento, que o parto sim pode ser uma experiência muito boa. Você sabe que você comentou agora que o modelo que a gente aprende não é tão bom e é mais, entre aspas, violento, né? Eu tenho uma visão que é o seguinte: infelizmente, pelo menos na época que eu fiz residência, a maioria das pacientes que a gente atendia, elas associavam a cesárea a um atendimento de alta qualidade, um atendimento privado vai acabar sendo uma cesárea. E eu que não tenho convênio, que sou paciente do SUS, sou, entre aspas, obrigada a fazer um parto vaginal. Então elas tinham muito essa visão de que o parto vaginal era para pessoas que não tinham convênio, não tinham condição, e a cesárea para quem tivesse mais condição. E isso cria um ambiente onde a paciente acaba com medo de ter um parto vaginal, porque ela enxerga como
o último grito, né, a última novidade, a última tecnologia da gravidez, acabar como uma cesárea e não um parto. E aí, quando ela é, entre aspas, obrigada a fazer um parto vaginal, isso gera nela uma ansiedade muito grande, um medo muito grande, uma preocupação enorme. E tudo isso acaba com aquilo que a gente vê na novela, que é a mulher gritando e sentindo dor, né? Claro que quando ela vem preparada para ter um parto vaginal, porque ela já estudou, já sabe como é, e principalmente ela tem o desejo de ter o parto vaginal, a coisa já fica completamente diferente, né? Sim, exatamente. Eu acho que também essa questão dela não ter um direito de escolher o que ela quer para o corpo dela, dentro de um contexto do SUS, que tem mudado bastante em várias cidades, acho que também traz um pouco essa questão, esse receio de que eu não posso escolher o que eu quero, que eu acho que é melhor para mim. Mas isso ao longo dos anos tem mudado bastante. Eu trabalhei no SUS até o ano passado. E em vários serviços já se coloca que a paciente tem esse direito mesmo no SUS de escolha, se ela é uma paciente de risco habitual. Em alguns estados, em algumas cidades, se coloca que ela tem o desejo, ela pode, se ela tem esse desejo, ela pode sim escolher fazer uma cesárea. Você sabe que isso era uma coisa que me incomodava, porque às vezes eu via algumas pessoas que faziam assim, no privado você pode escolher, no SUS a princípio parto vaginal, a cesárea só vem se existe uma indicação muito precisa aí para fazer cesárea. Eu não gostava disso, eu achava assim, olha, se você no privado concede a paciente o direito de escolher qual é a via de parto que ela quer ter, você tem que fazer isso com a paciente do SUS também. Ou o inverso, né? Se na paciente do SUS você indica parto vaginal para todo mundo e só faz cesárea numa situação mais indicada, mais restrita, você tem que aplicar a mesma coisa no teu consultório privado. Fazer diferente é uma coisa que eu não achava legal, que me incomodava, sabe? E talvez até por isso eu não tenha trabalhado muito com obstetrícia no sistema privado, porque no início da minha carreira eu acreditava mais, eu pensava mais, eu indicava mais parto vaginal, né? Hoje eu já penso um pouco diferente, tendo visto tantos casos complexos de bebês com malformações e situações graves para a mãe também. Hoje eu já tenho uma visão um pouquinho mais de indicar cesárea mais facilmente, tá? Não que eu vou dizer que todo mundo tem que fazer cesárea, claro que não, mas assim, na eventualidade de uma complicação ou um trabalho de parto que está muito arrastado, eu já desistiria do trabalho de parto e converteria para uma cesárea, né? Uma coisa que foge muito do padrão. Sim, mas eu acho que também como o teu universo hoje é um universo de casos mais complicados, de bebês com malformações, eu acho que você acaba também tendo situações onde você precisa indicar cesárea com muito mais frequência, né? Me conta um pouquinho assim, Rafa, como que foi a tua trajetória para ir para medicina fetal e dentro da medicina fetal para cirurgias fetais? Eu sempre gostei muito de computador, né? Então, assim, o que tinha botão para apertar me interessava. E a obstetrícia, ela é uma coisa muito artística, né? Muito, entre aspas, arcaica, porque ela é uma coisa que vem da nossa fisiologia desde o início dos tempos. Então, não tem muita tecnologia envolvida em fazer um atendimento obstétrico. E aí, como eu gostava de botão para apertar, a única coisa que tinha botão para apertar era o ultrassom. E aí eu decidi ir pro ultrassom, né? E a cirurgia fetal foi uma coisa que veio naturalmente, porque eu sempre tive muito interessado em aprender coisas novas, em estar bastante atualizado. E dentro da medicina fetal, eu acho que o estado da arte, né, o último passo que você dá é começar a fazer cirurgia. Então, talvez 99% das pessoas que fazem medicina fetal hoje basicamente fazem ultrassom, e o 1% ali, talvez a gente tenha metade que faz como procedimento invasivo só procedimentos de diagnóstico, como amniocentese e biópsia de vílo corial, e daí o outro 0,5% é o que acaba fazendo cirurgia. E hoje eu estou muito contente de estar nesse 0,5% que faz tudo, né? E me conta uma coisa, Rafael, as pacientes elas vêm muito no consultório perguntando sobre o NIPT. Quando que se indicaria que valeria a pena esse casal fazer o NIPT?
Super interessante essa tua pergunta, porque o que acontece hoje no Brasil é uma aplicação errada do NIPT, tá? A recomendação é a seguinte: você vai dividir o risco da paciente de ter uma doença genética em 3 grupos. Você vai ter um grupo que tem um risco muito alto e um grupo que tem um risco muito baixo. Para o grupo que tem risco muito alto, você deve indicar já um procedimento invasivo, uma biópsia de vílo curial ou uma amniocentese, tá? Para o grupo que tem um risco muito baixo, a recomendação é não fazer nada. E o NIPT, ele está indicado para as pacientes que têm um risco intermediário, que não está nem muito baixo, nem muito alto. Se a gente fosse colocar isso em número, o risco muito alto é quando o risco do bebê ter a neoploidia é maior do que 1 para 100. Então, maior do que 1% é a procedimento invasivo. E risco muito baixo é menor do que 1 para 1000. Então, essa paciente não deveria fazer mais nada. Agora, as que têm risco entre 1 para 100 a 1 para 1000, nessas pacientes é onde a indicação é mais precisa para fazer o NIPT. E deixa eu te explicar por quê, né? Hoje eu tenho visto muita gente pegando paciente com alto risco e indicando NIPT. Então, vamos imaginar uma situação. Você tem lá uma paciente que o risco deu 1 para 10, ou seja, tem 10% de chance do bebê ter uma síndrome genética. E a paciente muito preocupada resolve escolher o caminho do NIPT. A gente tem 2 possibilidades: ou o NIPT vai vir normal, ou o NIPT vai vir alterado. Se o NIPT vier normal, a gente vai ter que partir para uma biópsia de vílo curial ou uma amniocentese, porque ela tem um risco alto para cromossomopatia e o NIPT não pega tudo. Então a gente precisa fazer um exame mais aprofundado, uma análise mais detalhada. E essa análise mais detalhada é o cariótipo. E aí alguém vai dizer assim: poxa, mas e se o resultado vier alterado, veio lá que o bebê tem síndrome de Down, eu já sei que ele tem síndrome de Down e está resolvido. Mais ou menos. Porque quando você tem um NIPT indicando que o bebê tem um cromossomo a mais, esse cromossomo pode estar sozinho, livre lá, esse cromossomo pode estar grudado num outro, né? Às vezes o cromossomo 21 cola no 14, e a gente tem também os mosaicos. No NIPT, ele não vai me separar se é um mosaico, se é uma translocação ou se é uma trissomia livre. E aí eu vou precisar fazer a biópsia de vílo curial ou a amniocentese do mesmo jeito. Então, a paciente que tem alto risco, ela não consegue fugir de fazer o procedimento invasivo, né? Ou pelo menos tecnicamente, ela não deveria deixar de fazer o procedimento invasivo, com o exame normal ou exame alterado. E aí, por isso que não tem um sentido tão grande fazer o NIPT nas pacientes de alto risco. E isso ficaria daí mais reservado para o risco intermediário, que é entre 1 para 100 até 1 para 1000. Uhum. E então, resumindo assim, se tiver alguma alteração importante na morfológica de primeiro trimestre, a orientação seria a gente fazer um teste invasivo. Um teste invasivo, com certeza. E aí, nesse caso, o risco desse teste ele é muito menor do que a necessidade e a importância desse diagnóstico, né? Com certeza. A importância do diagnóstico ela é muito grande. Às vezes eu vejo a paciente perguntar assim: poxa, mas se eu descobrir que o meu bebê tem uma doença genética, qual é a chance dele ter tratamento? Nenhuma. Então, para que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso porque hoje a gente tem muito conhecimento e tem doenças que têm um risco de repetição, né? Então, por exemplo, se o bebê tem uma síndrome de Down com uma translocação, o cromossomo 21 colado no 14, isso pode ter sido herdado dos pais. O pai ou a mãe podem ser normais e ter uma translocação balanceada. Quando eu vejo o cromossomo colado um no outro ali no bebezinho, eu preciso fazer nos pais, porque se o pai tiver uma translocação balanceada, o risco de recorrência vai ser 50%. Então, essa informação ela é extremamente valiosa, né? Tanto no sentido de, poxa, identificamos, você tem 50% de chance de acontecer de volta, ou, olha, o bebê tinha, mas os pais não têm uma translocação balanceada. Então, a chance disso acontecer de volta é mínima, é praticamente igual à da população em geral, né? Hoje não tem como a gente negar a informação está aí, a gente tem muita maneira de predizer as coisas, de conhecer as coisas, e aí eu entendo que a gente tem que oferecer o exame. Eventualmente, a paciente pode até optar por não fazer o exame. Ok, eu acho... Ela tem o direito de dizer assim: olha, eu acho que essa informação nesse momento não me interessa,
e optar por não fazer. Mas eu sempre oriento para ela assim, olha, hoje pode ser que você não tenha interesse nessa informação e pense, eu não vou engravidar de volta. Mas eu não tenho dedo suficiente para contar quantas vezes eu ouvi a paciente falar que não vai engravidar de volta e depois aparece grávida. Sim. E uma coisa que eu explico para as pacientes também é que a maioria dessas situações gináticas, elas não têm tratamento. E aqui no Brasil a gente não tem a opção, né, da interrupção da gestação a pedido da mãe. Então isso também não seria algo que mudaria a decisão de interromper uma gestação aqui no Brasil ou não. Mas tem mais a ver com, eu acho que expectativas da família também se preparar para esse diagnóstico com um pouquinho mais de antecedência do que só no dia do nascimento do bebê, né? E uma situação interessante que eu tive esse ano foi uma gestação gemelar de um casalzinho de gêmeos, então uma gestação natural. E o menino tinha uma restrição muito grave, assim, ele estava abaixo do percentil 1. E aí foi optado por fazer seronocentese para fazer todo esse estudo, foi feito aí inclusive exoma, e ele veio normal. Então a gente lidou com essa restrição de crescimento de uma forma um pouco mais leve. E o casal ficou um pouco mais tranquilo durante a gestação, esse casalzinho de gêmeos nasceu, e o bebê tá indo super bem aí, já tem quase 4 meses de vida, sem nenhuma alteração. Então eu acho que nesse sentido também foi bom fazer esse diagnóstico pré-natal para o casal se tranquilizar um pouco mais, né? Com certeza. Vou te dar um outro exemplo. Eu tive uma vez uma paciente que o bebê tinha uma cardiopatia grave e que ia necessitar de cirurgia depois que nascesse. E aí ela estava em dúvida se fazia um teste genético ou não, optou por não fazer. E num determinado momento ela virou para mim e disse, olha, eu ouvi dizer que essa cardiopatia, eles têm resultado muito bom em São Paulo, com cirurgia em São Paulo. O senhor acha que eu devo ir para São Paulo ou não? Falei assim, poxa, agora para te orientar faltou a informação da doença genética, porque se o teu bebê tiver uma doença genética, o problema dele não é a malformação cardíaca. Não adianta você corrigir a malformação cardíaca, que ele vai ter uma série de complicações em função da doença genética. E aí eu entendo que não faz sentido você ir para São Paulo. Agora, se a gente tivesse a informação de que o bebê é geneticamente anormal e o único problema que ele tem é a malformação cardíaca, o cenário muda completamente. Daí talvez valha a pena você investir de ir para São Paulo, ir para um centro maior, onde tem condição de tratar a malformação cardíaca mesmo, né? Sim, isso muda também o quanto que a gente vai investir, né, em termos de procedimentos nesse bebê. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sei que é corriqueira no consultório e eu acredito que as nossas ouvintes querem saber. Grávida pode pintar o cabelo? Pode, com algumas restrições. Então, a gente orienta que elas evitem pintar o cabelo no primeiro trimestre, porque é o período mais crítico de organogênese. Mas lembrando que o cabelo, ele não tem inervação e não tem irrigação sanguínea. Então, o cabelo em si não tem problema. O grande desafio é o contato com o couro cabeludo. Então, a gente orienta que elas tentem usar tintas o mais limpas possíveis. Então, de preferência, sem metais pesados, sem amônia, sem formol. Tentar evitar encostar muito no couro cabeludo, daí o desafio do cabelo, né, do cabelo branco, que é exatamente a raiz que a gente quer tentar colorir, mas tendo esse cuidado de deixar às vezes meio centímetro da raiz não teria problema nenhum, e o que seja mais nas pontas, né, balaiagem, tintura de luzes, isso tudo não teria problema. Legal. E uma outra dúvida também que elas têm é se elas podem comer comida japonesa, né? Porque a gente tem dentro da culinária japonesa um monte de peixe cru. Pode comer? Pode. Então, eu fiz um vídeo ontem, foi um vídeo um pouquinho mais polêmico. Essa pergunta sempre tem no consultório, né? Então, uma orientação que muita gente não tem a informação correta é que o peixe, por si só, ele não transmite toxoplasmose, que é um dos grandes medos da gestante. Então, o peixe não é o vetor. Quem transmite toxoplasmose são os animais terrestres. Então, o desafio do sushi e do sashimi é a questão do preparo cru, é a higienização de quem está preparando. Então, a regra é, se é um restaurante que você confia na procedência do peixe, se é um peixe realmente fresco, se a manipulação é correta, a grávida sim pode consumir. Lembrando que os alimentos crus, eles ainda podem ter risco de contaminação por listéria ou por salmonelose, então tem ainda esse cuidado em relação ao alimento cru, mas isso seria uma orientação que também teria para todo tipo de pessoa, né? Então, a regra é, se for um restaurante que você confia, pode consumir sim. Joia. E
o que as grávidas perguntam a respeito do ultrassom no consultório? Qual é a dúvida que elas têm? Porque quando elas chegam para fazer o exame, muitas vezes elas não têm dúvida. E isso às vezes me preocupa, porque ela pode ter tirado a dúvida com o obstetra dela, que seria o ideal, ou ela pode ter tirado a dúvida na internet. Na internet, né? Eu acho que pensando ao longo de cada fase da gestação, a primeira coisa assim, elas pegam o positivo e elas já querem fazer ultrassom. E eu explico para elas que tem uma idade certa para a gente fazer a primeira ecografia, pensando em já identificar o embriãozinho com batimento. Então, qual que seria a época correta, Rafael? Olha, em pelo menos umas 7 semanas, tá? Essas pacientes que vêm muito rapidamente, atrasou a menstruação 2, 3 dias, daí eu faço um beta-HCG da positivo e 4 dias depois do atraso menstrual estou fazendo ultrassom. Na maioria das vezes a gente não vai nem ter sinal de que ela está grávida no ultrassom, tá? 7 semanas seria o ideal, porque daí nessa época geralmente a gente já vê o saco gestacional, vê o embrião e consegue identificar batimento cardíaco. E aí a gente já tem bastante resposta para o que a gente quer obter de dúvida, né? Quer obter de informação no ultrassom. Daí uma situação que a gente indica, né, às vezes fazer eco um pouco antes, é quando a gente tem aquela curva do beta que não está subindo adequadamente, né? Ou a paciente que tem uma dor abdominal um pouco mais suspeita, ou algum sangramento. Daí nesses casos, sim, às vezes a gente indica uma eco com um pouquinho mais de antecedência, pensando em, de repente, destacar uma gestação ectópica, algo nesse sentido, né? Exato. E aí é sempre importante ela levar o exame quando for fazer o exame de ultrassom, tá? Porque vamos imaginar essa situação que você falou da grávida com uma dor abdominal. Quando ela chega para mim, eu pergunto quanto que deu o beta-HCG, muitas vezes eu sei que deu positivo, não sei quanto deu. E isso, de certa forma, me orienta como eu faço o exame, porque eu sei que, dependendo do beta, é normal não ver nada. E outra coisa, sempre que a paciente tem um diagnóstico de um aborto retido ou de uma gestação anembrionada, é muito comum elas quererem confirmar o diagnóstico. Elas querem repetir esse exame mais uma vez ou com outra pessoa. Esse diagnóstico, ele é difícil de ser feito no ultrassom? Ele não é difícil de ser feito, mas os critérios para que a gente dê esse diagnóstico, eles devem ser seguidos à risca, tá? E o que eu quero dizer com isso? Antigamente, o ponto de corte para dizer assim, olha, esse embrião não tem batimento cardíaco era 5 milímetros. Então, se eu visse um bebê de 4 milímetros que o coração não batia, pode ser que eu não estou enxergando porque é muito pequeno, eu preciso repetir o exame. Hoje a gente sabe que o ponto de corte de 7 milímetros tem 1% de falsos, né? De exames onde eu não vou ver batimento cardíaco, vou achar que aquele embrião está em óbito, mas se eu aguardar e repetir, vai aparecer batimento cardíaco. Então hoje o ponto de corte passou de 5 para 7. Tá? E a mesma coisa aconteceu com uma série de critérios, então o tamanho do saco gestacional, presença de vesícula vitelina ou não, todos esses critérios foram revistos aí no começo do 2010, 2011, e eles devem ser seguidos de uma maneira diferente. A única situação assim onde eu não confiaria muito nesses critérios e até repetiria o exame é quando a paciente é muito obesa ou tem o útero médio vertido, porque daí a imagem do ultrassom fica muito ruim. E aí talvez é melhor repetir, tá? Mas seguindo os critérios determinados, né, pelas sociedades internacionais, numa paciente que tem uma imagem boa, a chance da gente ter um exame que não é verdadeiro é virtualmente zero. Zero, né? E eu vejo com bastante frequência que vocês colocam ali como observação, repetir, reavaliar o exame em 10, 14 dias para determinar a viabilidade embrionária, né? Então, eu acho que também tem esse cuidado de, talvez você já acha que não está evoluindo, mas vamos confirmar num curto intervalo de tempo. No nosso serviço, quando não fechou o critério, a gente sugere repetir. Quando fechou o critério, a gente já dá o diagnóstico. Dá o diagnóstico, E você sabe uma coisa que é muito engraçada no Brasil? Todo mundo, eu inclusive, tá? A gente comete, entre aspas, não é um erro, mas assim, a gente faz um diagnóstico que não é exatamente ele, que é o do aborto retido. Na maioria dos serviços, se você vê um embrião sem batimento cardíaco, o laudo é aborto retido.
E tecnicamente não é isso. Aborto retido é quando o embrião não tem o coração batendo, passa um mês e a paciente não eliminou nada. E por que essa diferença é importante? Porque para aborto retido só tem uma conduta, que é fazer dilatação e curetagem. Para o óbito embrionário, que é ver o embrião sem batimento cardíaco, se ela esperar 2, 3 semanas, praticamente a maioria dos pacientes vai ter um aborto espontâneo. Então, no Brasil, a gente tem uma conduta muito intempestiva de ir lá e fazer uma curetagem. Em outros países, se dá preferência a esperar um pouquinho mais para ver se a paciente acaba abortando espontaneamente, né? E isso é uma coisa que não se faz muito aqui. Eu acho isso interessante, engraçado e legal comentar. Então tem essa diferenciação, né? Tem essa diferença. Outra dúvida que elas perguntam muito é assim, então ela faz uma ecografia e tem ali uma gestação de 6 semanas, 7 semanas. Mas a concepção, ela foi em uma data diferente. Então, por isso que eu brinco que a gestação dura 9, 10 meses e não 9. E isso também elas perguntam, mas por que é feito dessa forma? Mas se eu engravidei e nas minhas contas a minha concepção só faz 4 semanas, mas na ultrassom tá dando 6 semanas. Por que é feita essa diferenciação? Por que tem essa datação diferente? Então, a idade gestacional, ou o momento em que a gente começa a contar a idade gestacional, isso é uma convenção, tá? Então, isso é um grupo de pessoas que senta numa mesa e decide, vamos contar a partir desse evento daqui. Fazendo uma analogia, a gente conta a nossa idade a partir do dia que a gente saiu do corpo da nossa mãe, mas a gente já estava vivo muito tempo antes. Então, no dia que você fizer, por exemplo, 20 anos, você tem 20 anos e 9 meses, na verdade, né? Então, você já está quase com 21. Na Coreia, eles contam a idade gestacional a partir da concepção. Então, quando o indivíduo nasce, ele já tem 9 meses. Olha que diferente. É diferente. Na obstetrícia, você imagina o seguinte, há 300, 400 anos atrás, a pessoa tinha que escolher um evento a partir de quando começar a contar a gravidez. Claro, pela lógica, a gente poderia usar o dia que a paciente teve relação e concebeu a criança. O problema é que um casal que quer ter um filho, normalmente não tem relação uma vez por mês, tem mais vezes. E aí você não tem como definir em qual relação que ela engravidou. E aí se optou por usar a menstruação para contar a idade gestacional, tá? Uma convenção. Ela não está grávida. Com 1 semana, ela não está grávida, ela nem ovulou ainda, mas a gente conta da menstruação. Ela vai fazer 1 semana, depois ela vai fazer 2 semanas. Na segunda semana, ela ovula e engravida. Então, sempre tem uma diferença de 2 semanas entre a idade gestacional e o dia que ela engravidou. E isso dá a maior confusão, dá briga entre casal, porque o marido acaba achando assim, pô, esse filho não é meu porque eu estava viajando, Isso. e uma série de problemas, né? E é muito difícil entender isso, mas confie em nós, né? Quando a gente fala que tem 10 semanas, se você quer saber o dia que você engravidou, não faça a conta sozinha. Pergunte para um obstetra que ele vai te responder com uma precisão maior. Sim. E eu já tive um caso curioso que você já deve ter escutado isso, talvez até mais do que eu no ultrassom. Eu já fiz o pré-natal de uma paciente solteira que acabou tendo relação com 2 pessoas diferentes na mesma semana. E aí o desafio era quem que era o pai do bebê. Num intervalo tão curto de tempo, não tem como a gente saber através do ultrassom, né? Não, não tem. Só através do DNA, né? Só através do DNA. É porque o ultrassom tem uma margem de erro de 5 dias, né? Então, na mesma semana, se você botar 5 dias para mais, 5 dias para menos em cada relação, vai se sobrepor um momento. E daí, só o DNA. E você sabe que eu tenho uma história engraçada a respeito disso. Uma vez, hoje eu não faço mais exame de DNA para paternidade intraútero, tá? Por uma série de motivos. Mas uma época da minha vida eu fazia. E aí veio uma menina jovem querendo coletar líquido amniótico para fazer o teste de paternidade. E aí, nesse tipo de situação, eu sempre perguntava primeiro, poxa, mas será que pela idade do bebê a gente não descobre, né? Às vezes você tem um intervalo grande entre a relação que você teve com cada um dos supostos pais e vamos ver se a gente não descobre pela idade. Ela falou, não, doutor, não dá, foi no mesmo fim de semana. Eu falei assim, tudo bem, então só tem um jeito, vamos colher o líquido e fazer o teste de paternidade. E aí deu uns 30, 40 dias, ela ligou de novo na clínica porque ela queria repetir o exame. Eu falei, poxa, que coisa estranha, né?
Será que perdeu o material ou teve algum problema na manipulação e não conseguiram resultado? Deixa eu dar uma conversada com ela. E aí passaram o telefone dela, falou assim, não, doutor, é que aqueles dois não era nenhum deles, e agora tem uma terceira possibilidade. Então assim, nesses casos não tem jeito, tem que fazer o DNA. Tem que fazer o DNA, né? E agora eu vou fazer uma pergunta pessoal pra você, uma curiosidade que eu tenho, tá? Eu faço muito pré-natal de pacientes que fizeram fertilização in vitro. E os embriões, eles são transferidos, às vezes, com dias de vida diferentes. Às vezes no D3, às vezes no D5. O aplicativo, por exemplo, do ultrassom, ele contabiliza isso? Ou vocês se baseiam realmente no tamanho do embrião para confirmar a idade gestacional? Como que é feito isso? Vou te dizer como é que é o certo, mas eu não posso garantir que todo mundo faz desse jeito, tá? O jeito certo é eu perguntar para a paciente que dia que foi feita a transferência e em que dia embriológico foi. Tá? Então vamos imaginar que ela me diz que a transferência foi feita, por exemplo, no dia 17 de novembro e foi transferido o embrião no D3. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar 3 dias do dia que ela fez a transferência, vou chegar na conclusão que é o dia 14 de novembro e vou contar aquilo como semana 2. Esse é o jeito mais preciso de saber a idade gestacional, porque você sabe o dia que o espermatozoide entrou no óvulo. Uhum. Tá? E esse é o 14º dia da gravidez. É assim que a gente deveria calcular. Nem todo mundo tem o tempo para fazer isso, todo mundo vive uma vida muito atribulada, e daí o que a pessoa acaba fazendo é usar a idade gestacional pelo comprimento cabeça-nádega. Que não vai dar uma diferença muito grande, tá? A gente está falando aí em coisa de 2, 3 dias. Mas o tecnicamente correto seria eu fazer isso. Eu investigar o dia que ela fez a transferência, em que dia embriológico que ela implantou o embrião e fazer a conta certinho do dia que foi fertilizado, contar aquilo como o 14º dia da gravidez. Outra dúvida que elas perguntam muito assim é quando é um bebê que é um bebê maior no percentil, na curva, esse bebê vai nascer antes só porque ele é grande? Não, ele não vai nascer antes. Tá? Eu escuto isso também. Não, ele não vai nascer antes. Simplesmente ele é maior do que o esperado, mas isso não faz com que antecipe o parto. E aí o que a gente fala também, e gosto de usar a analogia, que as sementes de frutas, elas podem ter sido germinadas no mesmo dia, na mesma árvore, mas elas vão amadurecer em tempos diferentes. Então bebês grandes podem demorar mais tempo para nascer, e às vezes bebês pequenos podem nascer antes do que a gente está prevendo, né? E o problema é que ela sempre escuta a história de uma vizinha, tem alguém para contar, o bebê era grande, nasceu antes, o bebê era pequeno, nasceu depois, e ela assume aquilo como uma verdade absoluta, né? Mas que nem você falou, não é. Não é. Outra coisa, se elas pudessem, elas fariam eco toda semana, né? Ultrassom toda semana. Tem algum risco em relação à exposição excessiva ao ultrassom para o feto? Tem algum número ou alguma quantidade que seria considerada prejudicial ou não existe esse estudo sobre isso? Olha, desde que começou o ultrassom até hoje, não se tem notícia de algum problema causado pelo ultrassom, tá? Nem de malformação fetal, nem de autismo, absolutamente de nada. Todos os aparelhos de ultrassom, para serem aprovados para uso, eles precisam ter, num cantinho ali da tela, a temperatura que ele está provocando, o aumento de temperatura que ele está provocando no tecido, né? E a quantidade de energia que ele está acumulando no tecido. E existem ali limites os quais a gente não deve ultrapassar, e é muito difícil ultrapassar esses limites, tá? Se você ficar 1 hora fazendo ultrassom, você não chega nesse limite. Agora, assim, por um outro lado, o Brasil, eu acho que é um dos países que mais faz ultrassom no mundo, porque a recomendação da maioria dos protocolos é que a paciente faça 3 exames por gestação. Toda vez que eu conto isso para uma paciente, cai o queixo dela, porque ela diz, nossa, mas eu tenho que fazer pelo menos todo mês, toda vez que faz, eu tô com saudade do bebê, né?
Então eu falo brincando, ó, então a gente tinha que ter 2 tipos de ultrassom. A gente tem que ter o ultrassom médico e o ultrassom que é lúdico, né? Que é para ver o bebê, que é para brincar. E enfim, devia ter esses 2 tipos. E daí você sabe, ó, não, esse eu preciso fazer bem feito, porque eu vou fazer com o médico. E esse outro é só para ver o bebê, então vamos numa coisa mais simples. Então isso eu falo para elas também. Então elas perguntam assim, mas esse mês não vai ter ultrassom, eu não vou fazer. E daí muitas vezes quando eu conto para elas, olha, se você morasse na Europa, você faria 3 ultrassons a gestação inteira. Elas ficam abismadas, assim. Realmente elas ficam chocadas. Eu tive uma vez uma paciente que era francesa. O marido dela trabalhava na Renault, foi transferido para o Brasil e vinha. Assim, a primeira coisa engraçada dessa paciente é o seguinte, vinha ela, o marido e uma criança talvez de uns 10 anos de idade. Toda vez que a gente chamava ela para vir fazer o exame, ela mandava o marido e a criança ficar do lado de fora para não atrapalhar, né? Então, assim, ela tinha essa consciência de que ela estava fazendo um exame médico e que se vira uma bagunça dentro da sala, talvez o médico que está fazendo o exame não fica tão concentrado. Ela vinha de vez em quando, fazia exame, e daí um dia ela virou para mim e perguntou, doutor, tem algum problema com o meu bebê? Eu falei, não, o seu bebê está absolutamente normal, por que você está com essa preocupação? Eu disse, não, porque eu falo com as minhas amigas da França, elas fazem 3 exames, eu já fiz uns 10 aqui no Brasil, eu estou preocupada que tem alguma coisa de errado e por isso eu estou repetindo, né? Não, aqui culturalmente a gente acaba fazendo mais. E eu acho que culturalmente aqui é um dos poucos lugares que os ecografistas explicam todo o exame, é quase uma experiência de ultrassom, né? Tem lugares que às vezes nem é um profissional médico que faz o exame, né? E tem uns que eles não falam absolutamente nada, eles entregam o laudo e mandam a paciente procurar o seu próprio médico para passar o resultado, né? Cada país é uma coisa diferente. Eu tive uma vez num congresso onde a gente sentou com médicos da África do Sul e a gente estava conversando justamente sobre isso. Porque, por exemplo, na Inglaterra, o prontuário fica com a paciente. Então a paciente anda com o prontuário inteiro embaixo do braço para levar onde vai. Aqui a gente não entrega o prontuário para ela, mas a gente entrega o laudo, ela pega o laudo, a primeira coisa que ela faz é abrir e tentar sozinha interpretar, o que é uma coisa muito perigosa, porque ela pode achar que tem algo errado e na verdade não tem. E aí o cara da África do Sul falou assim, vocês estão doidos de entregar o laudo para a paciente, ela não pode ver o laudo. Lá na África do Sul a gente faz o seguinte, a gente manda o laudo para o médico que solicitou, ele abre o laudo e passa a informação para a paciente. Para a paciente a gente não entrega de jeito nenhum. Eu achei isso super interessante, porque realmente tem que ter um momento onde você vai sentar com ela e vai dizer assim, ó, vem aqui, senta aqui, vou te explicar o que está escrito aqui, vamos junto tentar entender e se você tiver alguma dúvida eu vou te esclarecer, tá? E por que eu estou falando isso? Porque recentemente a gente teve um caso assim na clínica, ó. A paciente veio fazer um exame de translucência nucal, estava tudo bem, e a paciente perguntou para a médica, tá tudo bem com o meu bebê? A médica falou, tá tudo ok, tá tudo certo, tá tudo bem com o teu bebê. Foi lá fazer o laudo. No laudo do exame da translucência nucal, vem lá qual é o risco do bebê ter síndrome de Down. É o risco. Todo mundo tem risco, né? Ele pode ser alto ou baixo, no caso era um risco baixo, mas o risco existe. E aí a paciente abriu o laudo e viu lá, risco para síndrome de Down, e um número baixo. E aí ela ficou doida, porque ela disse assim, a médica mentiu para mim. Na hora que eu perguntei se estava tudo bem, ela falou que estava tudo bem, e agora no laudo vem que o bebê tem risco. Sabe? Então, assim, essas situações, elas são complicadas e elas seriam resolvidas por uma conversa, né? O problema no Brasil é que a paciente muitas vezes não tem a melhor informação que deveria ter para interpretar o laudo. E ela tenta fazer isso sozinha, ela não pergunta para o médico que está na sala de exame, ela muitas vezes não tem uma conversa legal com o médico obstetra dela, né? Por isso que é importante a gente tentar esclarecer ela o máximo possível, né? Tanto na consulta quanto no exame de ultrassom. E daí, outra pergunta que elas fazem muito assim, a gente tem o morfológico de 1º trimestre, a gente tem o morfológico de 2º trimestre, existe o morfológico de 3º trimestre? Eu tenho essa dúvida também. Você sabe que eu dou aula de ultrassom online e dou aula para o país inteiro, inclusive para médicos do exterior, né? E toda vez que eu vou conversar com alguém, surge essa pergunta, cadê o protocolo do morfológico de 3º trimestre?
Não existe, porque no Brasil, com o passar do tempo, a gente vai criando exames para resolver um problema que é a maneira com que o convênio paga. Né? A maneira que o convênio paga fica desatualizada e daí alguém acaba criando um nome novo para dizer, esse exame é diferente. Se você olhar temporalmente, a tabela da AMB é aquela tabela onde tem todos os procedimentos médicos, né? Se você olhar para a tabela da AMB de 1992, ela só tem um exame que é ultrassom obstétrico. E ele é usado para 6 semanas, para 11 semanas, para 20 semanas, para 39 semanas. É o mesmo exame. Muda o que você vai ver? Claro que muda, porque são idades gestacionais diferentes, a gente vê coisas diferentes. Mas é o mesmo exame. À medida que isso foi ficando desatualizado, né, as pessoas foram criando exames novos para renegociar o valor daquele exame. Então, aí começou endovaginal de primeiro trimestre, translucência nucal, morfológico de segundo trimestre e agora está começando o morfológico de terceiro trimestre. E às vezes elas confundem também, porque tem o exame que são aquelas imagens 3D, 4D, que a gente sugere fazer lá pelas 30 semanas, porque o bebê ele já está todo formadinho, mas ele já tem tecido de gordura, então fica uma imagem mais semelhante ao bebê. Tem muitas pacientes que confundem esse exame como sendo um morfológico de terceiro trimestre, mas na verdade não é, né? E aí me conta, Fel, em que situações, por exemplo, que para você como ultrassonografista, que as imagens 3D ou 4D poderiam te trazer uma informação extra? Tem alguma função real ou é mais de uma forma para a família poder enxergar esse bebê? Isso é uma pergunta também bem legal. É uma coisa que tem que ser esclarecida. Eu já tive paciente que chegou para mim com 5 semanas e disse assim, eu quero fazer 3D todos os exames da gravidez, achando que o 3D ia acrescentar coisas. De verdade, ele acrescenta muito pouco. Tá? Tem muitas situações pontuais onde o 3D pode ajudar. Vou te dar um exemplo. As fendas palatais, então fendas no céu da boca, bem posteriores que não tem fenda na superfície. Eventualmente, dependendo da posição que a gente pega o bebê, o 3D pode ajudar, tá? Mas, vamos dizer assim, no feijão com arroz, no examinar o bebê no dia a dia, o 2D é muito superior ao 3D, né? Vamos dar um exemplo. Eu posso pegar e fazer uma foto linda do rosto do bebê, eu não estou vendo como está o cérebro dele. No bidimensional, que é o ultrassom padrão, eu enxergo através da face dele e vejo o cérebro. Então, ele me traz muito mais informação do que o ultrassom tridimensional. Tridimensional, sim, exatamente. Isso que eu explico para elas, que para vocês como ultrassonografistas, ele não necessariamente vai trazer mais informações. Então, não fazer não vai atrapalhar negativamente no laudo, né? Não. E uma outra coisa que elas confundem muito é quando a gente pede Doppler, né? Porque o nome do exame Doppler é Doppler colorido. E aí ela lê a palavra colorido, ela acha que é a imagem colorida do 3D, tá? Então isso também é comum lá na outra ponta, né? Quando eu estou fazendo, ela vira para mim e diz, mas o meu exame não era colorido? Não vi aquela foto bonita, colorida, tal? Assim, não, ele é colorido, mas é outra coisa de cor. A cor que a gente vai ver aqui é o Doppler. Eu vou te fazer uma outra pergunta agora, como sendo uma obstetra que atende muito parto normal. Então, hoje a gente tem cada vez mais mulheres com cesáreas anteriores, pensando em tentar um parto normal. E aí, o grande risco de quem tem uma cesárea anterior é o risco de rotura do útero. Eu já sei a resposta que você vai me responder, mas para as pessoas que estão nos assistindo aqui, se o risco é de rotura do útero, tem alguma forma ultrassonográfica da gente avaliar esse segmento dessa cicatriz do útero? Existe algum ponto de corte que nos diga se tem um alto risco ou baixo risco desse útero romper? Ou seja, a gente consegue, através do ultrassom, tentar identificar qual a mulher que teria um risco maior e que, de repente, deveria contraindicar um parto normal? Tem e não tem, tá? Então, o que acontece? A maioria dos trabalhos que tentaram investigar isso, investigaram em pacientes com uma cesárea anterior. Então, se ela tem uma cesárea, é possível a gente medir o segmento e isso ajudar a ter uma ideia se ela tem um risco maior de ter ruptura uterina ou não. Mas a gente nunca vai poder dizer se ela vai romper ou não vai romper, né? Se isso vai romper ou não. Só testando para saber, tá? Agora, essa informação de que dá para medir
às vezes ela é um problema, porque a gente pega paciente, às vezes, que tem 2 ou 3 cesáreas anteriores e ela vem para medir. Eu até posso fazer a medida, mas é preciso compreender que a medida com uma cesárea não vai se comportar da mesma forma que a medida com 3 cesáreas. Então eu não posso transpor aquele conhecimento que eu tenho do ponto de corte de uma cesárea anterior para 2 ou 3. Tá? Então a última palavra é não tem como saber, só Não tem como testando. ser, só testando, exatamente. E uma última pergunta aqui para a gente finalizar. A grávida pode viajar de avião? Pode, essas perguntas sempre surgem. Eu fico impressionada, eu brinco, vocês estão viajando demais, porque toda consulta as pacientes perguntam, então pode viajar de avião? Até quando que eu pode viajar? Então, a resposta é tentando explicar melhor. Então, não existe contraindicação para a mulher viajar de avião, tá? Nem pela questão de altitude, nem de pressurização. O que a gente orienta é que, por ficar mais tempo imobilizada, sentada, essa questão de pressão de dentro da cabine do avião, a gente orienta que as grávidas usem meia elástica. E aí existe uma orientação da compressão correta, e de que forma a gente orienta, é que elas também levantem a cada 2, 3 horas, se for em trajetos mais longos. Então, o ato de viajar por si só não tem nenhum risco. O que a gente tem que pensar também é a partir de que idade gestacional seria contraindicado viajar de avião. Então, a maioria das companhias aéreas, elas contraindicam viajar de avião a partir de 36 semanas. Então, a partir de 36 semanas, existe até essa possibilidade, mas normalmente tem todo um questionário que tem que ser preenchido, e a gente brinca que daí tem que viajar junto com o médico, então se quiserem nos levar, a gente vai, mas que não seria indicado viajar a partir dessa idade. Normalmente, a partir de 27 semanas, elas precisam de um atestado médico, então cada companhia aérea acaba tendo algumas regras um pouquinho diferentes. Então, a partir de 27 semanas, a gente costuma emitir um atestado autorizando essa paciente a viajar. Então, isso é um detalhe importante, porque às vezes tem paciente que chega lá no aeroporto, no guichê, pede o atestado, não tem, e aí aquele desespero de ligar para o médico obstetra, preciso do atestado agora. Então, sempre que vocês planejarem viagens, já falem com o médico pré-natalista de vocês para poder emitir esse atestado nas consultas. Veja certinho qual que é o critério de cada companhia aérea, porque tem, às vezes, companhias que querem especificarem qual que é o horário de voo, qual que é o destino, e tem outras que são um pouco mais livres. E o que a gente fala também, se você decidir fazer uma viagem durante a gestação, você tem que pensar em que idade gestacional você vai estar. A gente não tem como prever que você vai estar super bem para viajar, então pensem em viagens, especialmente viagens para o exterior. Viajar o quanto antes, então até o 7º mês de gestação, a gente costuma não ter intercorrências. Planeje o destino para onde você vai, se para onde você vai tem estrutura médica, como que é essa assistência, se você de repente passar mal, tiver um sangramento, faça um seguro de viagem médico, né? Então, por exemplo, Ilha do Mel é um lugar que eu nem iria, mesmo sendo bem pertinho, se eu já estivesse com 37 semanas de gestação. Agora, às vezes, uma viagem para São Paulo, que é uma ida e volta rápida, um voo de 50 minutos, você poderia ir numa idade gestacional mais avançada. Então, seriam mais essas orientações. Então, especialmente viagens internacionais, evitar planejar para depois do 7º mês de gestação. E só complementando as tuas colocações, né? O que a recomendação de não viajar de avião não é porque causa algum dano ao bebê viajar de avião ou passar no raio-x. É porque a companhia está prevendo que eventualmente o parto pode acontecer durante o voo e aí não tem quem faça a assistência. Esse é o problema, né? Isso, exatamente. Então, o problema exatamente não é o risco, mas se você está dentro do voo e acontece alguma situação de emergência, o que vai ser feito na condução desse caso. E outro detalhe, quando vocês estiverem grávidas e assinarem o termo de responsabilidade da companhia aérea, tenham uma vez um tempo e leiam tudo que está escrito aí. Porque ali quando você assina, você se responsabiliza que caso tenha que acontecer um voo, um pouso forçado de emergência por sua culpa, a companhia aérea pode te responsabilizar por todos os danos eventuais desses passageiros, assim. Uma vez eu li, eu fiquei até um pouco surpresa com o que eu assinei ali, por curiosidade só. E você sabe que você falou assim, eu não iria para a Ilha do Mel com 37 semanas. Eu tenho uma visão diferente disso. Eu não iria para a Ilha do Mel entre 20 e 34 semanas. Porque se o bebê nascer nessa fase, né, aí a assistência faz uma diferença muito grande.
por exemplo, um bebê de 28 semanas nasce num hospital grande, com bastante recurso, a chance dele sobreviver é razoavelmente boa, né? E eventualmente sem sequela nenhuma. Agora, se o bebê de 28 semanas nasce na Ilha do Mel, aí realmente não tem jeito, né? Não tem salvação. Então, quando a Camila estava grávida, minha esposa, eu tinha medo de ir para a praia. Eu pensava assim, ó, poxa, entre umas 24 até 34, não vamos sair de Curitiba, porque se der alguma coisa e o bebê nascer, nós estamos num lugar bem capacitado, né, para atender o bebê. Mas eu não teria preocupação com 37. Eu até diria assim, ó, se com 37 semanas você entrar em trabalho de parto na Ilha do Mel, vai ser um parto, não vai ser domiciliar, né? Vai ser um parto insular. Sim. E o bebê vai nascer super bem e vai estar tudo bem tranquilo. Sim. Mas eu sempre brinco com a Ilha do Mel, porque acaba sendo próximo aqui, mas porque eu já atendi vários pacientes que moram na Ilha do Mel. E a gente sempre falava sobre isso, assim, tá, mas como que a gente vai fazer se de repente vocês entrarem em trabalho de parto lá, enfim. Então eu sempre uso esse exemplo, assim, para contar. Mas o que a gente acaba falando sobre viagem é que a gente pode ter uma intercorrência sem isso estar previsto, né? Claro. Então, que nem a minha situação, né? Eu tive no meu último bebê, minha caçula, minha bolsa rompeu com 30 semanas, do nada. Claro, tinha ali uma questão que já estava um pouco mais delicada, mas imagine se você tá no exterior e de repente tua bolsa rompe. Você não tem como voltar, você vai ficar internada lá. Então, todo esse transtorno, assim, né? Já aconteceu também de ter paciente que teve um sangramento sem estar previsto. E lá não é tão simples assim você chegar num pronto atendimento, você não tem ultrassom disponível que nem a gente tem aqui, então acaba que a assistência, ela acaba sendo um pouco mais onerosa, assim, um pouco mais dificultosa, né? E você sabe que a gente tem uma amiga em comum, depois eu te conto quem é, que fez uma viagem para os Estados Unidos, acho que estava em Nova York, grávida, não lembro com quantas semanas, acho que 16 semanas, era bem comecinho, teve um sangramento assim, volumoso, e foi para o hospital lá. E ela disse que foi um enrosco tão grande que daí vem a pessoa examinar, daí pede ultrassom, demora para fazer, ninguém fala nada, que ela acabou fugindo do hospital e voltando para o Brasil para ser atendida aqui. Aqui, nossa. Mas Dani, muito obrigado aí pelo teu tempo, pela participação, né? Foi super legal, espero que tenha sido tão legal para você quanto foi para mim. Sim, não, sempre é muito legal a gente trocar informação. Joia. E em breve estaremos aqui de volta para fazer mais um Grávida Pod. Obrigado.